E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD. E hoje o que a gente vai dar uma olhada aí são 10 cartas que estão sumidas, mas que com certeza vão voltar a ver jogo em algum momento, porque elas são realmente muito fortes, muito boas e só não estão realmente no timing da sua aparição. Então, esse vídeo, no caso, ele é um top 10, então eu vou falar em ordem aí do 10º colocado pro primeiro colocado. E eu espero que vocês gostem aí desta lista que eu fiz de cartas que a gente vai relembrar que são realmente muito fortes, estão só esperando o seu momento para ver jogo. Então, bora lá. Primeiro, em 10º colocado aqui da minha lista, eu coloquei uma Trap, que ela é realmente uma carta boa, mas que a gente precisa de decks condizentes com o tipo da carta, que é a Light Imprisoning Mirror, que ela afeta aí um atributo de monstros, né? Ela nega todos os monstros de luz que ativam no campo ou no cemitério. E basicamente a gente tem que esperar algum deck que tenha só monstros de luz aí para acabar tendo um impacto bom dessa carta. É interessante aqui que a gente tem, por exemplo, os Yumis, que no caso são todos de luz, então no próximo formato talvez a gente consiga aí ver essa Lightning Imprisoning Mirror funcionando como um side contra o Yumi, mas acredito que não, sinceramente. Dá pra sidear de outras maneiras, provavelmente, então acho que ainda não. Quando tiver algum formato aonde tem uns dois decks fortes de luz, acredito que seja isso aí que vai fazer a Lightning Imprisoning jogar. Em nono lugar da lista, eu coloquei aqui o Gizmek Uka, que é uma carta aí que ela tem um poder muito forte de poder invocar basicamente todas as estátuas do deck, né? Então aquelas estátuas que só deixam invocar monstro de um atributo. Ele invoca outras coisas, coisas fortes, mas ele geralmente invoca essas estátuas de atributo, ele é uma hand trap, né? Então ele faz isso turno zero, o que é muito forte. Para quem não conhece, o Gizmek Uka tem efeito em geral irrelevante de que o oponente, se o oponente invocar monstros, ele dá dano, mas a parte que importa é que se o oponente invoca um monstro do main deck, ele pode entrar por invocação especial da mão. E aí, quando ele é invocado, ele pode dar alvo no monstro que o oponente controla e invocar um monstro da sua mão ou do seu deck, cujo ataque seja igual à própria defesa, e com o mesmo atributo que o monstro que você deu alvo. Basicamente, então, o que acontece? Se o oponente invoca um monstro do deck, você pode dar efeito dele, ele vai entrar special e ele vai invocar basicamente uma barreira, né? Cujo atributo seja igual ao de um monstro do oponente. Então, por que esse cara não vê jogo hoje? Porque muitas vezes os decks têm monstros do mesmo atributo, né? Então, por exemplo, contra Malice, você conseguiria invocar um monstro Dark do seu deck, mas ele não teria um impacto grande contra o Malice. Então, geralmente, você quer usar isso contra decks que invocam um monstro do deck e que esse monstro não seja do mesmo atributo da maioria dos monstros que o cara pretende invocar posteriormente. E aí você invoca uma barreira e fala, ó, você vai invocar só monstro desse atributo aí, já que você invocou esse monstro. Então, é uma handicap muito forte, em geral ganha o jogo sozinha, mas tem que esperar algum momento aí que realmente seja compatível com o que essa carta propõe. Ela até viu o jogo em alguns outros momentos, mas hoje em dia ela tá bem escondida. Em oitavo colocado aqui, eu coloquei uma carta que realmente ela é muito boa, mas que a sua restrição torna ela inutilizável. E essa carta é a Red Eyes Fusion, que a gente tem basicamente aí muito tempo que essa carta não vê jogo. As últimas vezes que ela viu jogo foi em alguns decks de perfil meio stun, mas que envolviam aí matar o oponente com monstros mesmo e não com a estratégia de stun, que seria, por exemplo, aí, né, o deck de Guru Control, ou o deck de Eldritch Control, ou o deck basicamente de Red Eyes Fusion aí que já teve, né? Que rodava 3 Red Eyes Fusion, 3 Red Eyes Insight. E essa carta ela realmente é muito forte, porque ela invoca uma fusão que lista um Red Eyes como matéria, usando monstros do deck, campo ou mão. Então, ela basicamente faz a fusão usando o monstro do deck. E você só pode invocar este monstro durante o turno que você ativa essa carta. E esse que é o problema, né? Você basicamente vai invocar um dos monstros mais fortes do jogo, se não o monstro mais forte já criado, que é o Dragoon. Mas você só invoca o Dragoon e mais nada. Então tem que ser aí um deck que possa invocar nada num turno, fazer esse dragão sozinho, isso ser o bastante para vencer a partida. Lembrando que você ainda vai ter que carregar uns Garnets ali, que é o Mago Negro e o Red Eyes. Então, é por isso que ela não vê jogo nos dias atuais, mas é indiscutível que essa carta é forte, que ganha jogos sozinhos, porque o Dragoon é uma carta que consegue te carregar sozinho sim. Então, é isso. Agora a gente tem em
10, 9, 8. Em sétimo lugar. Em sétimo lugar, uma carta aí que até aparece de vez em quando, mas que já é apenas uma sombra do que ela já foi, que seria aí a Evenly Matched. A Evenly Matched é uma carta de board break, acho que um board break extremamente clássico, que desde que lançou foi muito forte, mas hoje caiu em desuso aí por conta das interações divididas que muitos decks fazem, das mesas grandes com negate que muito deck consegue fazer, então não adianta dar Evenly, e é por isso que a Evenly aí tá meio sumida, mas a gente sabe que essa carta ela é muito boa, é muito forte, e quando a gente tiver decks que usam bastante Spell Trap, que coloquem bastante carta na Spell Trap Zone como interação, e que coloquem muito monstro na mesa sem negação de Spell Trap, essa carta com certeza vai voltar a ver jogo aí, e vai ser muito potente. Em sexto lugar dessa lista, a gente tem aqui uma carta que viu o jogo, eu acredito que só em um deck, que foi no Tri-Brigade Lyrilusc, e a carta ela é muito, muito forte, que é a Lyrilusc Ancient Blue Robin. A Robin ela é uma carta que ela realmente é acho que o rank 1 mais subestimado do planeta, porque poucos decks conseguiam fazer rank 1 e até mesmo se conseguiam fazer rank 1, não usavam ela. Bom, basicamente ela é uma interação muito forte de deck de rank 1. Ela tem um simples efeito de que se o oponente invoca um monstro por invocação especial, ela detacha uma matéria e volta esse monstro para a mão. E o ponto é que esse efeito não é uma vez por turno, então ela consegue fazer isso diversas vezes. Ela até tem outros efeitos aí, de ganhar um pouquinho de ataque e de adicionar monstro Lyrilusc do Grave pra mão, mas o que mais importa é que você faz simplesmente ela com 2 monstros de nível 1 qualquer, e aí ela vai bounçar 2 monstros do oponente. Além de que você pode fazer com 3, ela vai bolsar 3. Se fizer com 4, ela vai bolsar 4. Então a carta ela é realmente muito potente dentro do que ela faz. E, portanto, é uma carta que com certeza, em algum formato que invoca monstros de nível 1 e consegue fazer Exceed, essa carta vai estar lá no deck. Agora a gente vai pro top 5, a nata aí dessa lista, e em quinto lugar eu já trouxe uma que é Floodgate e que é odiada por muitos, que é aí o Virtual World Cube Shen Shen. O Shen Shen aí, ou a Shen Shen se você preferir, porque é uma raposa, né, eu demorei muito pra entender o que acontecia aí visualmente na arte dessa carta, mas aí eu entendi que tem uma raposa ali na carta, eu achava que era um robozão e tal. Bom, o Shen Shen é uma carta muito, muito forte, que ela tem um efeito de Floodgate muito potente, aonde qualquer monstro enviado do campo para o qualquer carta enviada do campo para o cemitério é banida no lugar. Então, qualquer coisa que sair da mesa vai banida. Isso por si só é uma Floodgate muito forte, e além de tudo, ele é um Synchro 9 genérico. Então, dos Synchros 9, provavelmente o Shen Shen é o que tem um impacto maior para uma simples carta que você faz, porque ele aplica o efeito dele meio que permanentemente, né? Além de tudo, ele tem um efeito muito forte que, durante a sua main phase, se ele tá lá no seu cemitério, tirando no turno que ele caiu lá no cemitério, ele pode banir outros monstros do cemitério, com 2 monstros no caso, com tipo e atributo diferentes entre si, e aí ele se invoca do cemitério. Então, além de ele ser um monstro forte, se o oponente tirar ele enviando pro cemitério, no turno seguinte ele vai voltar pra mesa. Então, é muito potente aí o Shen Shen. Em quarto colocado nessa lista, também uma Floodgate extremamente forte, a gente tem aí a Secret Village of the Spellcasters, que é uma carta que faz a gente pensar, né? A gente sabe que a Secret Village é uma carta muito forte, e a gente não tem deck bom de verdade que utiliza-se fortemente de Spellcasters, o que é uma lógica bem interessante de você ter, né? Porque Spellcaster sempre foi um tipo muito utilizado, muito amado pelas pessoas, mas hoje em dia a gente não tem mais Spellcaster no jogo praticamente, né? Deck de Spellcaster. Então, pra quem não conhece aí, né? A Secret Village é uma carta que se você controla um Spellcaster e o oponente não pode ativar spells. E aí se você não controla Spellcaster, quem não pode ativar spells é você. Então, basicamente, o oponente não pode ativar spells. Cara, uma carta tão simples e eficiente quanto essa é muito rara de se encontrar. E o máximo que você precisa ter é um monstro Spellcaster na mesa. Coisa que hoje em dia a gente não tem nos endboards, né? Bons Spellcasters que valem a pena a gente usar essa Secret Village. Então, ela acaba sendo uma carta muito menos utilizada. Mas
Com certeza aí, quando a gente vê um deck bom de Spellcaster, essa carta vai estar no mínimo no side decks. Lembrando que ela é uma Field Spell, então ela é altamente buscável. A gente tem Terraforming para buscar ela, tem 3 cópias dela para usar no deck. A gente tem cartas boas que buscam Field Spells, como por exemplo Ancient Fairy Dragon e tal. Então, muito forte a Secret Village. Em terceiro lugar, eu acredito que a minha carta preferida dessa lista, porque eu já usei ela em muitos momentos da minha vida, é uma carta com um efeito extremamente simplificado, que tomou Power Creep e que eu acredito que ela volta só sob uma circunstância, que é a Heavy Storm Duster. Pra quem não sabe aí, a Heavy Storm Duster, ela simplesmente destrói até 2 Spell Traps no campo, e aí você não pode conduzir sua Battle Phase nesse turno. Não tem problema, porque ela é uma trap, você vai usar no turno do oponente. E ela tomou Power Creep, simplesmente, né? A gente tem hoje cartas como a Pena, a Lightning Storm, que simplesmente destrói todas as Spell Traps do oponente, não apenas 2, e isso faz com que já seja melhor você usar do que usar a Heavy Storm Duster. Mas a Heavy Storm Duster tem uma serventia especial por ser uma Normal Trap, o que significa que ela é facilmente acessível pela Trap Trick, pela Trap Tracks, então ela tem um número maior aí de cartas que você consegue transformar em Heavy Storm Duster. Então, ela é muito funcional nesse quesito. Qual que é o problema? O problema é que a gente tem aí uma restrição muito grande de lentidão na carta, né? Se ela abre na sua mão, você tem que setar ela e esperar o turno seguinte. E muitas vezes decks explosivos não tem esse tempo de você fazer toda essa demora, digamos assim. Então, ela acaba ficando power creepada nos dias atuais, mas contra decks lentos e decks que tomam essa destruição forte, essa Heavy Storm Duster pode ser até mesmo um ótimo alvo de trap trick ou de trust de turno 1. Então, realmente uma carta com um efeito simples, porém louvável. Agora, em segundo lugar, a gente vai para uma carta que muita gente ama, todo mundo ama. Já vimos essa carta banida aí, no Master Duel, no OCG também. E no TCG ela tá vivaça, se não me engano ela nunca chegou a ser banida, mas hoje ela não é utilizada por deck nenhum, que é aí o Totally Awesome. O Totally Awesome é uma carta aí que todo mundo gosta muito, né? Uma carta muito favorita das pessoas, que tem um simples efeito aí, né? De que quando o oponente ativa uma Spell Trap ou efeito de monstro, ele se tributa, basicamente, ele se envia para o cemitério, nega ativação e destrói. O efeito é um pouco mais complexo que isso, pode ser qualquer monstro aqua, interage com monstros sapos aí, que você pode invocar sapos do seu deck, mas, basicamente, ele nega uma carta, qualquer, Omni Negate, nega, destrói, pode setar no seu próprio campo a carta que você negou, então você arranca a carta do oponente de vez, e além de tudo, ainda pega um monstro de água do cemitério pra mão, que pode ser ele mesmo se reciclando ou alguma coisa que geralmente vai ter sido utilizada para invocar ele. Então, a carta é realmente muito boa, mas a gente não tem 2 level 2 Aqua, que é a condição para invocar ele hoje em dia para você poder fazer. Tinha o Bahamut Shark, que invocava ele com facilidade, mas está banido, graças a Deus. E agora a gente precisa esperar um deck de level 2 Aqua que vale a pena para invocar esse Toad, né? Talvez aí se o Link 1 do Prankid sair da banlist, talvez a gente volte a ver esse Toad, não sei. Mas realmente é uma carta muito boa, simples e eficiente. Eu gosto bastante do Toad também. E agora, em primeiríssimo lugar dessa lista, uma carta que, cara, apesar de ter sido power creepada, não tem como. Uma hora ela volta, porque a carta ela é realmente muito forte em termos de valor, que é aí o Dino Wrestler Pancratops. Cara, essa carta é absurda de forte. Lançou em todos os decks aí, ela tava presente. A gente tem uma carta que é Trioff, de side deck, e que ela funciona muito bem, porque ela é muito simples de se utilizar, o oponente apenas precisa ter mais monstros que você, ele entra na mesa sem ativar efeito, o que é muito importante, e além disso, ele tem 2.600 de ataque, então ele tira uma carta na Battle Phase com facilidade, além de tudo ele pode tributar um monstro de No Wrestler, no caso ele mesmo, e aí destruir uma carta do oponente. Então ele entra na mesa de graça, se você quiser ele é um corpo, ele tem nível bom que é nível 7, ele bate num monstro na Battle Phase, tem um ataque forte, e, além de tudo, ele ainda pode destruir uma carta do oponente com efeito rápido, que significa que você pode fazer isso como interação no turno do oponente. Você pode fazer isso como board break no seu turno, e isso ainda pode funcionar até mesmo
uma troca ali, digamos assim, com negação, né? Então, tipo, ele pode virar interação, ele pode virar um board break. Na verdade, essa troca com interação acaba virando quase que board break, que é a mesma coisa que eu quis dizer, né? Trocar com a negação, que seria você dar um efeito ali numa carta que nega uma carta, ele vai ter que negar esse efeito. E aí, você acaba ficando livre para ativar suas outras cartas. Então, o Pancra é uma carta que ficou por muito tempo no jogo nos sides, acabou tomando power creep de formato, porque hoje em dia não tem como você rodar esse tipo de carta que não seja hand trap, mas uma hora ele volta, não é possível, esse cara realmente é uma carta muito boa. E aí? O que vocês acharam dessa lista? Vocês acham que eu estou completamente maluco? Ou essas cartas elas são realmente boas e estão só esperando a hora delas de vencer? Bom, me comentem aí o que vocês acham disso. E muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. E até uma próxima.